aqui nos encontramos para mais um Conta-me, mais um programa especial, e é com redobrada alegria e entusiasmo que eu hoje faço este programa Conta-me, porque vamos estar a conversar e a conhecer um pouco mais da vida pessoal, profissional, política, de uma das pessoas mais importantes que nós temos e que vive nos Açores. Nós sabemos que ele vive fisicamente nos Açores e espiritualmente eu acho que reside nos quatro cantos do mundo, mas vamos conhecer este pai, amigo, político, atualmente é o nosso presidente do Governo Regional dos Açores, este ano aqui a visitar o estado de Massachusetts e Rhode Island, porque é o nosso convidado de honra das grandes festas do Divino Espírito Santo. Por isso, ao Sr. Presidente, Dr. José Manuel Cabral Dias Bolheiro, agradeço a oportunidade de estar aqui conosco e de conversarmos um pouco sobre a sua vida. Muito obrigado. Antes de mais, um cumprimento amistoso à doutora Márcia Sousa, uma excelente profissional em todas as áreas, agora também na comunicação social, e é uma excelente amiga que conheci há muitos anos por causa da minha filha. É um prazer estar consigo neste programa Conta-me. Vamos conhecer quem é que foi este menino, nascido na bonita Vila da Povoação. É natural da Povoação, Sr. Presidente. Se eu chamar o Sr. Presidente, o Dr. José Manuel, amigo, vai ser uma mistura de títulos, por isso desde já peço desculpa. E tudo isto é verdade, e por isso levo sempre como a peito no sentido positivo de uma boa relação e que naturalmente torna também o relacionamento mais informal, porque é mesmo assim. Sim, eu nasci na Povoação no dia 23 de junho de 1965, na altura na maternidade, já havia maternidade na Vila da Povoação. Os meus pais viviam, e eu vivi, na Lomba de Loução, na freguesia de Nossas Horas dos Remédios, mas fui nascer à maternidade. As minhas irmãs mais velhas nasceram em casa, eu nasci já na maternidade e a minha naturalidade é por isso Povoação. O doutor tem duas irmãs. Tenho duas irmãs mais velhas, duas raparigas. Curiosamente, fazemos diferença de cerca de 7 anos entre uns e outros, o que significa que a minha irmã mais velha é mais velha do que eu, quase 15 anos de diferença, e a outra, a diferença em relação a ela de 7, e eu em relação à minha irmã do meio, também 7 anos. Somos uma família com 3 filhos e, na verdade, com esta convivência um bocadinho diferente, porque a minha irmã mais velha assistia ao meu nascimento e tinha 14 anos. Aos 17 anos casou e, portanto, deixei de ter a minha irmã mais velha, que se foi como se fosse também a minha mãe, a tomar conta de mim, mas apenas até aos 3 anos. Eu vou aqui redefinir um bocadinho, já que fez questão de falar na sua irmã mais velha. Vamos ouvir o que a sua irmã mais velha tem a dizer ao seu irmão mais novo. Olá, Zazinho. Um grande abraço, muitos beijinhos com amor sem fim, querido. Mas o nosso orgulho, o meu filho mais velho, amo-te muito, tudo bom e que Deus te ajude e ilumine. Beijos. O filho mais velho. Pois, Portanto, nós vamos ver que o Sr. Presidente tem muitas características que não são só aquelas que se falam por aí. Confirma-se, portanto, filho mais velho. E já agora quero aproveitar e veja o que é que nos diz deste bebezinho. É mesmo este bebezinho, rechuchudinho. Cá estou eu, ao colo da minha mãe. Minha mãe, quando eu nasci, tinha 40 anos. Eu penso que fui um bebê relativamente inesperado. E nasci no dia 23 de junho, que é o dia de São João. Mas quando a minha mãe soube que estava grávida, prometeu-me a São José. E por isso, apesar de ter nascido no dia de São João, fiquei José e Manuel, porque era o nome do meu pai. Esta é a razão do meu nome, porque fui sempre prometido a São José. E cá estou eu, o José Manuel. O que é que esse bebezinho teve de mãe e pai ao longo da sua infância? Características da sua mãe? Eu acho que fui um bebê muito mimado e desejado. E por isso tive a sorte de ter várias mães. A minha mãe, a minha irmã mais velha, que como aqui relatou e me deixou emocionado, a Márcia tem estas surpresas e não sou de lágrima fácil, mas na verdade
fiquei muito emocionado e agradeço muito essa oportunidade. E tal como também a minha irmã do meio, a minha irmã Manuela, que também, apesar de ser mais criança quando eu nasci, também sempre me tratou como se, além da irmã mais velha, fosse uma mãe. Portanto, eu fui, na verdade, um bebé sortudo, porque recebi muitos mimos. A vivência, meu pai foi imigrante, tive alguma vivência mais distante, porque, na verdade, ele foi imigrante, tal como a minha irmã mais velha vive imigrada no Canadá, meu pai esteve imigrado no Canadá. E fui crescendo com muito carinho, muito amor em casa, mas também com muita vontade de ser autónomo, porque fui sempre um bocadinho rebelde, porque queria ter, no fundo, também uma liberdade diferente das minhas irmãs. A verdade é essa, quando nasci, na povoação, noutros tempos, ainda em regime de ditadura, havia, tenho que reconhecer, muitas limitações mais às raparigas do que aos rapazes. Mas ainda assim, eu também queria alguma outra liberdade para... tinha exatamente aquele reconhecimento de algumas limitações que eram impostas às minhas irmãs no seu processo de educação e também fui sempre um pouco mais rebelde. Mas acabei por ser também uma espécie de filho único, apesar de ter duas irmãs, porque depois na escola e com a diferença de idades estive sempre muito por minha conta e fui procurando também esta afirmação pessoal, tendo em conta de ser o único rapaz na família. Quando é que se dá a sua saída da povoação a residente em Ponta Delgada? Eu, na verdade, tive aqui vários percursos de afirmação pessoal e autónoma, porque quando estudei na Luma de Loação, havia da primeira até à sexta classe. E eu fiz questão, porque também havia o externato na Vila da Povoação, que já com a reforma da educação, do sistema educativo, já dava depois também a partir do primeiro ano. Isto é, nós podíamos ir da primeira até à sexta classe, ou fazer apenas da primeira à quarta, e depois ir para o externato fazer do primeiro ao nono ano. E o meu pai e a minha mãe queriam que eu fizesse a quinta e a sexta classe mais próximos, na Luma de Loação, mais próximo de casa. E eu fiz teimosia e disse, não, eu faço a primeira, a quarta classe na escola, porque era assim que tinha de ser, mas a partir da quarta classe vou fazer o primeiro ano para o externato da povoação. E fiz isso de forma rebelde, contra a vontade dos meus pais, em particular do meu pai. Minha mãe alinhava mais comigo. E acabei era o menino da mamãe, era o menino da mamãe. E por isso fui estudar contra a vontade do meu pai, e fui estudar o primeiro ano para o externato. E fazia todos os dias, sozinho, porque como tomei essa decisão contra a vontade dele, era a povoação, da Luma de Loação à povoação, pelo menos 3 km. E então ele dizia, então vais a pé. E eu fazia a pé, da Luma de Loação até à vila, ia e vinha todos os dias para a escola, e com exceção dos dias de chuva, que ia na caminhoneta, mas muitas vezes com guarda-chuva e com uma capa de chuva, porque, como sabe, o nosso clima é assim, começa de manhã a bom tempo e de repente, a meio do caminho, já estava a chuviscar. E eu ia sempre prevenido com uma capa de chuva, mas fazendo a pé sempre. E por isso, aquele percurso tornava-nos mais autónomos e mais independentes, porque assumíamos este risco de ir sozinhos, fazendo 3 km, mas era tudo seguro, sim, pessoal pacífico, e portanto foi sempre, por um lado, uma exigência, mas por outro lado, uma tranquilidade, porque era tudo gente boa e todos nos ajudávamos uns aos outros. E como foi o seu percurso escolar em Ponta Delgada? Esteve a estudar... Acabei o 9º ano, acabei com 13 anos, e acabei de fazer 14 anos, fui viver para Ponta Delgada, para o liceu, fazer o 10º, 11º e 12º ano. Já nessa altura havia o 12º ano. E, portanto, tive a sorte, a minha irmã mais velha, entretanto, tinha casado, já vivia em Ponta Delgada, e, portanto, fui tranquilo também para Ponta Delgada, acabei de fazer os 14 anos, que terminou o 9º ano com 13, como faço anos em junho, o ano letivo começava em setembro, outubro, e com os 14 anos fiz o 11º e 12º na Escola Secundária Antero de Quental, mais conhecida por Liceu, de Ponta Delgada, e a viver em casa da minha irmã, recém-casada. E depois, a partir daí, nunca mais regressei à vivência à povoação, apesar dos meus pais continuarem a viver na povoação. Aliás, a boa memória e até o gosto que o meu pai sempre teve, e a minha mãe, de viver na povoação, não queriam sair da povoação, viver em Ponta Delgada, gostavam sempre muito da sua casa, do seu modo de viver na Lomba de Loação, mas eu comecei sempre a viver, portanto, ia só às férias de Natal,
e em um mês de agosto, nas férias de verão, à povoação. Mas sempre fiquei ligado, obviamente, por ordem da família, não é? Do meu pai e da minha mãe, à povoação, mas a partir dos 14 anos passei a residir com permanência em Ponta Delgada. Depois, a fim do 12º ano, fui para a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Em 1983 fui caloiro em Coimbra e vivi os 5 anos do curso. Porquê? Porque eu não poderia... Eu fui bolseiro, tinha uma bolsa social, senão não havia condições de estudar. E nós não podíamos chumbar, nem perder os anos, porque perdíamos a bolsa. E, portanto, eu fui sempre bolseiro dos Serviços Sociais da Universidade dos Açores para estudar e que depois com o compromisso de regressar aos Açores para assegurar a minha profissão, na altura como advogado, para compensar a bolsa que tinha recebido, porque era bolseiro. Era uma das obrigações ter que regressar aos Açores quando se recebia uma bolsa para estudar. Dos Serviços Sociais da Universidade. Agora, quando é que sentiu que queria seguir a advocacia? Quando eu era pequenino, era muito falador, acho eu. A gente já percebeu, era rebelde, coisa que acho que foi melhorando ao longo dos tempos, mas o bichinho Aliás, as pessoas diziam, uma expressão típica da povoação, ou da longa adolescência, da minha infância, diziam que era o Zezinho, como a minha irmã mais velha me chamou, o Zezinho que dava lume debaixo de água, que era muito irrequieto e depois diziam muitas vezes que vai ser advogado. A minha mãe queria que eu fosse padre. Claro, portanto... Isso é o sonho de qualquer mãe, mas foi uma boa opção. Eu creio que sim, e sinto que me ajudou muito. Fui com 18 anos, primeira vez que andei de avião, primeira vez que andei de comboio, porque chegava a Lisboa e como não tinha muito dinheiro disponível para dormir em hotéis, fazia uma direta, porque o voo chegava de Ponta Delgada a Lisboa mais ou menos aí pela 1 da manhã e a estação dos comboios só abria às 6 de manhã. E, portanto, eu fazia ali uma direta entre o aeroporto e a estação de Santa Apolónia para apanhar o comboio e depois para ir para Coimbra. Tudo isso pela primeira vez. E sozinho. Primeira vez que andei de avião, foi quando fui para Lisboa para depois ir para Coimbra. A primeira vez que andei e vi um comboio. Mas, quer dizer, o Sr. Presidente vai para a cidade universitária, não é? O sonho também muito chique. Todas as universidades, nós temos que dizer que são boas em Portugal, mas Coimbra é Coimbra. Era uma referência na Faculdade de Direito e gostei muito, aprendi muito. Acho que tive, apesar do bom ensino, eu estudei, ainda havia ensino privado, que era o ensino da Fundação Maria Isabel do Carmo Medeiros na povoação, que era muito ligada à Igreja, e depois, e era ensino privado cooperativo, não é? E depois é que fui para o ensino público com a Escola Secundária Intercantal, conhecida como liceu, e concorri para a Universidade Pública, porque não tinha outras condições para pagar as propinas e ter a bolsa dos serviços sociais. Fui para a Faculdade de Direito de Coimbra, que me deu um lastro de cultura geral, de conhecimento, de universalidade. De facto, nisso gostei muito de viver em Coimbra e convivi com aquilo que chamávamos a vivência, porque eu não podia chumbar nenhum ano a estudar, para saber e passar, mas também com a boêmia típica da vida coimbrã, académica, e isso ajudou a formar a minha personalidade, o meu caráter. Sim, eu também tenho a cidade de Coimbra no meu coração, fui fundador da transição no futebol, porque eu gosto de futebol, fui sócio da Académica, porque antes, quando eu cheguei a Coimbra, era académico de Coimbra, depois passou para a Académica, como organismo autónomo de futebol da Associação Académica, e fui sócio, estudante, porque a cota era mais barata quando éramos estudantes, e ia sempre ao futebol ver os jogos da Académica no estádio de Coimbra. Para além dessa imposição de ter que regressar aos Açores, era isso que sentia o seu coraçãozinho, querer regressar aos Açores? Eu, na verdade, sim, eu sou um insular e gosto muito dos Açores, e, aliás, mais à frente posso contar uma parte da minha vida, porque não é segredo e não me envergonho de nenhuma destas minhas opções e decisões, dolorosas, não algumas, mas conscientes. Eu achava que devia ter um tempo de Coimbra, aliás, porque tinha que fazer o estágio da advocacia, porque admiti que tinha que cumprir o serviço militar obrigatório para não condicionar as possibilidades de, eventualmente, concorrer à carreira diplomática, que na altura exigia ter o serviço militar obrigatório cumprido e ter robustez física.
e, portanto, necessária para além do curso de Direito, entre outros, designadamente o de Economia ou de Relações Internacionais, e conhecer minimamente uma língua estrangeira, ou então formar-me conhecimento numa língua estrangeira. E eu estava contando ir para a tropa, e estava contando fazer o estágio de advocacia em Coimbra, e depois cumprir o serviço militar obrigatório em Coimbra, que me ajudava e facilitava este tempo, que eram 2 anos, para o estágio para a carreira de advogado. Mas depois, surpreendentemente, tive um convite, então, no meio tempo, antes de acabarmos o curso, já tínhamos ofertas de emprego nos Açores, porque havia falta de técnicos superiores, de pessoal formado na universidade nos Açores. E eu tinha já recebido vários convites para trabalhar em São Miguel, na Terceira, no Faial, por várias secretarias regionais do Governo Regional. Mas depois recebi um honroso convite do Dr. Mota Amaral, que era presidente do Governo, para ser seu consultor jurídico, e comecei então, ainda antes de acabar verdadeiramente o curso, já tinha um convite para nós já vamos para essa linha que fez esse desvio a nível profissional e ter que ir para a política. Mas antes disso, pergunta mais pessoal. Como é que o senhor se considera ou se caracteriza como pai? Bom, eu conheci a minha mulher como minha namorada, estávamos os 2 estudantes em Coimbra. Ela é de Continente, e portanto começamos a namorar, ela é estudante de Direito como eu, na mesma faculdade, embora mais nova do que eu, 2 anos, e depois ela fez questão de ir para os Açores e foi para Juíza, e começou, aliás, Juíza no Tribunal Judicial de Nordeste, e depois Ribeira Grande, e depois Ponta Delgada. E casamos e tivemos 2 filhas, sou pai de duas filhas. E eu senti-me sempre um pai muito afetuoso, muito próximo das minhas filhas, mas depois quebrei um bocadinho este relacionamento. Relativamente exigente, não direi machista, mas nós ficamos sempre como pais muito temerários, também por causa talvez da nossa identidade cultural, quando temos filhos que são raparigas, não é? E portanto sempre muito protetor e muito preocupado com o seu percurso, mas a verdade é que também fruto de uma outra componente que foi dolorosa da minha vida, mas é a minha opção, porque a minha esposa, com quem sempre me dei muito bem, ainda hoje somos muito amigos, teve na evolução da sua carreira preferência por ir viver para o continente, e eu não quis sair dos Açores para ir viver para o continente, e então tentamos divorciar, amigos, e as minhas filhas acompanharam a minha mulher, e portanto houve um período em que de facto as minhas filhas, não vivendo comigo nos Açores, ficamos um bocadinho mais distantes, mas sempre muito próximos, porque depois as férias são aqui nos Açores, elas estiveram comigo até vir aqui para os Estados Unidos, foram ter comigo para passarmos as férias juntos, e sou muito amigo delas e elas minhas amigas. Também vieram hoje aqui ao Conta-me. Você, Márcia, está a surpreender dia sim, minuto a minuto. É mais uma testemunha de que o que o Sr. Presidente diz é verdade. Olá, pai. Olá, Zé. Queríamos dizer-te que gostamos muito de ti, gostamos muito de acompanhar o teu percurso e ver a forma como encaras os teus desafios, serve sempre de inspiração para encararmos os nossos também. Temos muito orgulho em ti e estamos aqui para te mandar um grande beijinho. Beijinhos. Beijinhos. Beijinho. O pai, que é sempre acompanhado pelas suas filhas, até aqui no nosso programa, nos Estados Unidos, fizemos questão de ter a presença delas e da sua irmã mais nova. E assim fica completa a família. Márcia, eu estou a resistir a não meter uma lágrima, mas deixa-me muito emocionado. Muito obrigado por esta oportunidade também de viver com uma comoção forte e partilhar essa minha vida mais íntima e familiar, porque nunca a exponho na política, nunca exponho a minha família e muito menos as minhas filhas, porque separo as coisas. Mas é óbvio que isso, num programa mais intimista, me deixa muito emocionado. Saltando um pouco aqui, porque é isto que também nós pretendemos com o nosso programa, é essa parte um bocadinho pessoal, que acabam por falar em coisas que publicamente não se fala, mas também sempre foi dito desde o início que nós não queríamos o senhor presidente hoje, queríamos o pai, o amigo, o político, mas sem responsabilidades. E por isso vamos dar o salto aqui à política. Porquê é que decidiu concorrer para a política? Quais foram os cargos que começou? Desde o início, sabendo que
tinha uma carreira profissional de advogado naquela altura, com uma prestigiada firma, que na altura um prestigiado advogado que eu ia acompanhar também. Porquê esse desvio? Bom, antes de entrar na fase política, como vi e fiquei impressionado, as minhas filhas, tanto uma como outra, diziam a mesma coisa, mas essa é muita piada, é uma expressão da minha filha mais nova, que, como era muito afetuoso, como há pouco dizia com elas, dava-lhes sempre muitos beijinhos, e a minha filha às vezes, a mais nova, dizia assim: "Oh pai, deslarga-me", quando eu dava-lhes beijinhos. Eu achei piada, delicioso aquela sua atitude, porque pronto, convivia comigo, os abraços, os beijinhos, mas depois ela muitas vezes farta dos beijinhos e disse: "Oh pai, deslarga", e achei piada. Mas hoje em dia ela ainda quer beijinhos, sim, mesmo com a idade e já crescidas. Felizmente damos-nos bem, também nesse relacionamento mais afetuoso. Relativamente à política, é como disse a Márcia, de facto eu estava longe de me envolver na política. É claro, não posso deixar de reconhecer que a influência de trabalhar como consultor jurídico, sem cargo político, sem qualquer referência partidária, com o Dr. Mota Amaral na sua qualidade de Presidente do Governo, despertou-me o gosto por este envolvimento. Mas, na verdade, tudo começou por duas ações fundamentais, na minha opinião. Pelo menos é o registro que eu tenho. Foi a de, por ser natural da povoação, ter sido insistentemente convidado como independente a ser candidato à Assembleia Municipal da povoação. Muitos imigrantes aqui nos Estados Unidos sabem da origem da povoação. Aliás, eu vim cá para o encontro dos povoacenses, que se fazia habitualmente, na qualidade de presidente da Assembleia Municipal da povoação. Mas quando fui integrado nas listas, estava longe de imaginar que era num lugar para ser eleito e depois acabar por assumir funções transitórias em substituição do Dr. José Luís Brandão da Luz como presidente da Assembleia Municipal de Povoação. A partir daí começaram as características de estava identificado com uma eleição política, com um partido, o PSD, e depois, por influência de uns amigos, nos quais depois também da presidência do governo, como consultor jurídico, fui convidado para um outro cargo, como adjunto do gabinete da comunicação social. Conheci e colaborei com o bom amigo José Andrade, depois fez-me bom amigo José Andrade, que era da JSD, e também com o Vítor Cruz, que era nessa altura líder da JSD e que, curiosamente, vivia em casa em frente, onde a minha irmã estudou, em casa de uma tia nossa, e eram vizinhos. E, portanto, começamos a ter ali um relacionamento também com a família do Vítor Cruz. E o Vítor Cruz era líder da JSD, o José Andrade era dirigente da JSD, todos os dias comigo, ali a colaborar e a trabalhar no âmbito da presidência do governo, no gabinete do subsecretário regional da comunicação social, e começou-me a convidar para participar como observador em algumas iniciativas da JSD. Portanto, foi a partir daí que começamos a ter alguma relação mais com a política e com os partidos políticos, com o PSD. E depois, o facto é que eu estava a fazer estágio com o Dr. José da Silva Fraga, no escritório, e de quem eu passei a ter uma enorme admiração. Gosto muito dos ensinamentos que o Dr. José da Silva Fraga me deu enquanto eu estagiário no escritório. Era nessa altura estagiário eu, o José Maria Lopes de Araújo, que estava também simultaneamente diretor da RTP Açores, o Federico Páscoa, o Dr. Pedro Federico Páscoa, que também estava estagiário e já estava lá advogado, uma espécie de sócio do Dr. Silva Fraga, o Dr. Manuel Pereira Leite. E, portanto, eu estava pronto para iniciar a carreira na advocacia, no quadro do escritório do Dr. José Silva Fraga e com o Dr. Manuel Pereira Leite. Depois, esta influência política, o facto de ter casado com uma juíza e de haver, muitas vezes, uma pequena confusão, até porque depois também mudou o estatuto da carreira dos magistrados, de não poder ter escritório de advogado na mesma comarca onde o cônjuge, no caso a minha mulher, fosse juiz. E ela, porque ela primeiro foi juíza no Nordeste, depois na Ribeira Grande e depois em Ponta Delgada. E como eu tinha o escritório em Ponta Delgada e este chamamento para a política foi-se juntando assim, eu acho que, pelos vistos, não vivo a vida por causa do dinheiro, porque
porque na verdade na advocacia ganharia muito mais dinheiro do que estando na política. Esta influência, o gosto de dar de mim a benefício da sociedade, pronto, fui-me envolvendo na política, no PSD, como militante do PSD depois, e obviamente nestes cargos políticos, com a candidatura inicial na povoação, autárquica. E que fique bem patente, começou pela povoação, um regresso às origens e depois passa a Ponta Delgada. Exato, fiz numa transição, porque estava, aliás, quando fui candidato à Câmara Municipal de Ponta Delgada, como número 2 da doutora Berta Cabral, que era a Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, eu estava Presidente da Assembleia Municipal de Povoação e deputado na Assembleia Legislativa da região. E depois o desafio da doutora Berta Cabral, que insistentemente me pediu para ser candidato com ela, à Câmara Municipal de Ponta Delgada, no ano de 2009, acabei por prescindir destas outras funções e estar nesta missão na Câmara Municipal de Ponta Delgada, onde fui residente, como se sabe, desde os 14 anos, com o interregno depois dos 5 anos em Coimbra. No regresso voltei e continuei a viver em Ponta Delgada, desta feita na minha própria casa, primeiro casa arrendada, depois com o casamento casa própria, e vivi desde então em Ponta Delgada e acabei depois a missão como Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Fazendo uma pausa, não quero chegar ainda ao atual cargo que desempenha como Presidente do Governo Regional dos Açores, mas parando em Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada e tendo esse percurso também deputado, 2 ou 3 momentos mais marcantes da sua carreira política. Bom, na verdade, eu achei, como deputado, que a minha participação foi muito motivada também pelas minhas competências técnicas jurídicas. Marcou muito participar de forma muito intensa e com um estudo muito forte em 3 momentos legislativos especiais. Uma revisão constitucional da República, da revisão da Constituição da República Portuguesa, pela componente da autonomia, a revisão do Estatuto Político-Administrativo dos Açores e uma revisão do sistema eleitoral dos Açores. Juntei a isso depois um forte empenho também na adaptação feita com a minha proposta técnica, que depois foi afirmada politicamente pelo grupo parlamentar do PSD, da adaptação do sistema fiscal português aos Açores. E, portanto, estes foram momentos altos e marcantes que tive na minha intervenção política como deputado, especialmente. Tantos outros atos legislativos que fiz e propus e subscrevi, mas estes são também pela força da sua influência prática muito relevantes. Depois, sim, para mim foi muito importante ser um autarca discutivo como Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, porque os autarcas, parecendo que não, são os que mais se dedicam pela proximidade com as pessoas intensamente. Temos que saber de tudo, temos que atender a tudo e a todos. Nós somos confrontados, também assim tão fortemente, e dou muito valor aos presidentes das juntas de freguesia, com as necessidades e as ambições das pessoas. E a verdade é que temos sempre tão poucos meios para tantas necessidades e para tantas ambições que temos de fazer bem, e o bem pela nossa gente, pela nossa terra. Também foi uma experiência muito marcante, aliás, que me deu um lastro de humildade e de vontade de aprender com os outros, através do diálogo, da ligação direta com as pessoas, com as famílias, com as empresas. A passagem como autarca e, em particular, como Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, também foi muito marcante para mim na aprendizagem política, porque isso ajuda a pôr as pessoas como o nosso principal objetivo, isto é, o nosso dever e a nossa missão é defender bem as pessoas, defender as famílias, o seu sucesso, satisfazer as suas necessidades, os mais necessitados, que muitas vezes são esquecidos porque não têm voz nem que os defenda. Nós temos de olhar para estas pessoas porque elas são o nosso valor de humanidade e o sentido do nosso humanismo. Este foi uma experiência muito marcante como autarca que senti ao longo dos anos como Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Porque cumpriu 2 mandatos, foram 8 anos à frente dos... Na verdade, sim, cumpri um mandato com a doutora Berta Cabral, Presidente de Câmara, eu vice-presidente, depois ela saiu e eu fiquei Presidente, e depois ainda fui a 2 eleições
como candidato a presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Sempre muito intenso, não fiz mais nada, dediquei-me completamente a esta missão. E a verdade é que, sim, tantas vezes são 24 horas por dia e quantas vezes, sempre 7 dias na semana, porque não há feriados, não há fins de semana, não há tempo para o gozo pessoal. Claro, não podem ser, porque temos que dormir, temos que descansar e temos que ter também um período de férias. Mas às vezes a vida é tão intensa e a representatividade e as pessoas sentem muita vontade de ter a proximidade, até ir a procissões, a estar no lançamento dos livros, a ver uma pequena atuação de um grupo folclórico, de uma filarmónica, ir a uma pequena inauguração de uma iniciativa da Junta de Freguesia. Tudo isso é uma referência ao calor humano do relacionamento e eu ter sido Presidente de Câmara puxou muito por mim. E eu sou assim, na verdade, o meu perfil é gostar das pessoas. Eu gosto das pessoas, gosto de ajudar e gosto de também ouvir, porque eu não tenho por hábito, como se diz, numa linguagem mais comum, em bom português, não tenho a mania que sou importante. Eu sou tão importante como uma pessoa mais anónima que há na cidadania onde eu convivo. E ao ouvi-lo falar assim como Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, é que acho que estendeu essa sua atuação a Presidente do Governo Regional dos Açores e hoje em dia é a mesma pessoa. Acho que os títulos só é que mudaram. Mas eu, na preparação desta entrevista, punha-me a perguntar a algumas pessoas, se tu tivesses o Presidente do Governo Regional dos Açores à tua frente, qual era a pergunta que farias? Muitas delas fizeram imensas perguntas que eu não vou agora fazê-las porque não quero embaraçar aqui o Sr. Presidente, mas há uma delas que eu tenho que fazer. O que é que faz quando não está a trabalhar? Os seus momentos livres, para nós não pensarmos que o Sr., além de dedicar-se 24 horas ao trabalho, que sabemos que é mesmo assim, e às suas responsabilidades, o que é que gosta de fazer nos tempos livres? Bom, eu tenho dedicado, neste período que estou Presidente do Governo, os meus tempos livres às minhas filhas, para os períodos de férias. Fora disso, e quando nós estamos em férias, mesmo uma parte do dia eu consigo reservar para mim. Eu continuo a gostar muito de ler livros, sobretudo de ensaios, para aprender. Todos os dias estamos a aprender, não apenas com o trabalho do dia a dia, mas também com a informação e a formação intelectual que podemos adquirir com bons escritores, bons pensadores do mundo, para conhecermos melhor o mundo. É uma parte da minha dedicação. E andar de moto também é um segredo? Também é uma paixão? Consigo igualmente ter um momento de lazer e de isolamento, andando com a minha moto, é um bocadinho, porque tem essa virtude. De capacete ninguém me conhece. Ninguém me conhece. Eu acho que nós, açorianos espalhados por aí, já nos cruzamos consigo a andar de moto e não sabíamos que era o Sr. Presidente. O senhor fez, e atualmente é um desafio ser Presidente do Governo Regional dos Açores, com a coligação que está a ser feita, mas eu acho que são as suas características muito pessoais que o têm conseguido manter e está pelo menos a respeitar esta responsabilidade, digamos assim. Não se imaginava Presidente do Governo Regional dos Açores? Não, na verdade, Márcia, obrigado pela pergunta. Eu tenho que fazer esta confissão. Eu nunca programei na minha vida ser político, nunca programei na minha vida ser líder do PSD e nunca programei na minha vida ser Presidente do Governo dos Açores. As circunstâncias é que assim fizeram. Eu dedico-me sempre muito intensamente a fazer com competência e honestidade o que tenho que fazer. E foi um bocadinho neste espírito de fazer com honestidade, competência, dedicação o que tenho que fazer que estas questões foram surgindo e estas que também são oportunidades, mas são sobretudo para mim missões e responsabilidades que têm desempenhado pela democracia, pela missão de servir bem a minha terra e o meu povo e fazendo dando o meu melhor para que eu também sinta a minha consciência tranquila e um certo orgulho do que eu sou capaz de fazer e ensinar às minhas filhas. Por isso fiquei muito comovido com a mensagem das minhas filhas que diziam que acompanhavam o meu percurso e que tinham algum orgulho. E às vezes estar na política e saber que existem pessoas que só estão dedicadas a querer falar mal, a prejudicar o nosso bom nome, o nosso caráter, e às vezes isso comove muito e fico muito zangado, porque eu dou de mim o melhor que posso dar para servir a minha terra e o meu povo. E sim, não sou perfeito, posso cometer um ou outro erro, mas faço sempre pelo espírito e pelo bem que quero fazer às pessoas e também o progresso da minha terra. Bom,
a verdade é que depois a política é feita com adversários, não com inimigos. E eu também não valorizo a disputa, eu não tenho uma ambição, nem estou agarrado por vida ou morte aos cargos. Eu costumo dizer que eu tenho um encargo e não estou preocupado com o cargo. E não poderia deixar passar essa oportunidade e aqui vindo como convidado de honra das grandes festas, o que é que sentiu sendo convidado, que ainda continua a sentir, porque ainda estamos no decorrer das festas, ser o convidado de honra e vir encontrar tantos e tantos açorianos? Eu sinto-me honrado e privilegiado por estar em boa consideração por parte das pessoas que fazem a nossa comunidade açoriana e portuguesa nos Estados Unidos, em particular aqui no estado de Massachusetts e no estado de Rhode Island, onde temos uma forte comunidade açoriana. São 2 estados nos quais a gente se sente em casa, apesar de estarmos nos Estados Unidos. E, obviamente, o meu primeiro sentimento é honrado pelo convite e pela distinção. Muito orgulhoso, igualmente, pelo sucesso da nossa comunidade, pela preservação das suas tradições e, sobretudo, pela excelente integração e prestígio que conferem aos portugueses, aos açorianos, aqui nos Estados Unidos, também na democracia e na política americana. E na economia. E nós não poderíamos terminar este programa, e porque foi também referido aqui, e também um pouco em homenagem às grandes festas do Divino Espírito Santo, que na sua primeira edição tiveram como convidado de honra o Sr. Presidente Mota Amaral, atualmente tem convidado de honra o atual Presidente, e terem essa ligação de amizade e não termos cá também uma palavra amiga do nosso Presidente. Uma verdadeira estrela, uma excelente primeira grandeza. A presença de Carol Moeiro no panorama político açoriano tem sido a direção dominante. Foi ele que conseguiu trazer os partidos da coligação sólido, estabeleceu que deu a uma maioria superior àquela que se punha o Partido Socialista e, portanto, total legitimidade democrática, mas para garantir a estabilidade da sua governação por 4 anos, fez a forte iniciativa parlamentar com os outros partidos que não faziam parte da coligação e fez uma proclamação expressa dos grandes princípios de respeito pela liberdade e pela diversidade. A governação de José Manuel Moeiro tem sido uma questão difícil, as pessoas encontram-se um momento complexo. Estamos agora a acompanhar o resultado da crise sanitária, da guerra na Ucrânia, mas nunca tem acontecido política regional com acerto, com discernimento, muita paciência, também que é preciso, para equilibrar uma coligação que se faz para tiver a experiência das pessoas e a consciência parlamentar que oficiam buscas de protagonismo, às vezes um pouco exageradas. Mas, enfim, o que eu desejo é as maiores felicidades. Ele é, neste momento, o nosso presidente. E com o encargo que tem de levar as pessoas para a frente, todos formulamos fé em nosso voto de boa sorte. As grandes festas do Divino Espírito Santo da Inglaterra são uma iniciativa que já tem dezenas de anos e que eu tive o gosto de participar da primeira edição delas. E lembro-me bem, ficou gravado, aquela sensação de liberdade, de afirmação dos açorianos quando tomaram conta das ruas de Folgueiro com a sua primeira grande coroação. Espero que este mesmo espírito de unidade da nossa comunidade se continue a verificar nos anos fora. Acabou de ouvir agora com alguma emoção o Dr. Mota Amaral, o Presidente do Governo dos Açores, que afirmou a autonomia política, os órgãos de governo próprio e que, na verdade, em todo o seu período de influência política decisiva, também ajudou a afirmar a identidade da açorianidade através dos símbolos heráldicos. E é por isso que o Dia dos Açores é o Dia do Divino Espírito Santo. Essa é uma referência de identidade da açorianidade, da nossa fé e da nossa devoção. Deixo aqui também um abraço ao Dr. Mota Amaral.
E é nas palavras do Dr. Mota Amaral, como ele diz, ele é o nosso presidente, com estas características de ser humano sério, humilde, generoso, rebelde, agora vai ter que acrescentar o rebelde, honesto. Nesses últimos dias tenho visto mais uma charmoso, já sabia, mas tenho que dizer isso para as nossas açorianas confirmarem. Mas, acima de tudo, este verdadeiro açoriano que nós temos entre nós, este tesouro, que vive fisicamente nos Açores, mas que espiritualmente é residente em tudo, por este mundo fora. Por isso, muito obrigada pela oportunidade. Doutora Márcia, muito obrigado, foi um prazer estar aqui consigo e um abraço a toda a nossa comunidade aqui nos Estados Unidos inteiros.